Olá, tudo bem? Esta será a nossa primeira aula de um conjunto de aulas onde nós vamos criar um serviço baseado em SOAP para realizar um CRUD em uma determinada entidade. Então, nesta primeira aula, nós vamos criar o nosso banco de dados e criar o projeto Mave. Então, a primeira coisa que nós temos que fazer é vir aqui no nosso PG Admin, eu já estou com ele aberto. Vamos vir aqui em Database e criar a nossa base de dados. Vamos definir o nome aqui da nossa base de dados e vamos clicar em Save. Agora, com a nossa base de dados definida, nós temos que criar a tabela onde nós vamos realizar o nosso CRUD. Então, vamos aqui na nossa base de dados que nós acabamos de criar, vamos clicar sobre ela, em Tools, Care Tool, e aqui nós vamos codificar a nossa tabela onde nós vamos realizar o nosso CRUD. Eu já codifiquei a tabela para a gente não perder tempo. Essa nossa tabela vai ser uma tabela onde vai armazenar dados referente a notícias. Então, ela vai ter um ID, que é a nossa chave primária. Ela vai ter o título da notícia, o texto da notícia e a data de publicação dessa notícia. Então, essa tabela aqui é onde nós vamos manipular os dados a partir do nosso serviço baseado em SOAP. Nós vamos cadastrar, editar, remover, listar e ler uma determinada notícia a partir dos dados que vão estar armazenados nessa tabela. Então, depois que nós digitarmos a nossa tabela, vamos clicar aqui para executar a nossa query e nós já temos a nossa tabela criada. Vamos conferir aqui em esquemas. Public Tables. Nós já temos a nossa tabela e pelo fato da gente ter criado o nosso ID como um serial, ele também gerou uma sequência aqui para nós, tá? Por quê? Porque toda vez que a gente for gravar uma nova tupla nessa tabela, o ID dela vai ser gerado automaticamente. Então, depois de nós termos criado a nossa base de dados e a nossa tabela, agora nós vamos lá no Eclipse e criar o nosso projeto. Aqui no Eclipse nós vamos criar um projeto baseado em Maven. Então vamos clicar aqui em File, New, Maven Project. Vamos clicar em Next. Aqui em Filter nós vamos buscar o nosso archetype que nós queremos utilizar para criar a nossa aplicação. O archetype que eu costumo utilizar é este Maven Archetype Kickstart, que é o mais simples possível, que é produzido aqui pela Apache, então é só selecionar esse archetype aqui embaixo. Vamos clicar em Next, e aqui nós vamos informar qual que é o nosso grupo ID. O meu grupo ID já está definido aqui, e aqui embaixo nós vamos definir qual que é o nome do nosso artefato, qual que é o nome do nosso projeto. Eu vou utilizar o mesmo nome que a minha base de dados. Então, eu já digitei aqui o nome do meu projeto, do meu artefato ID. E aqui, pelo fato dele estar separado com esses sinais de menos aqui, ele vai ficar o pacote principal dele com underline. Então, eu vou apagar cada um desses underlines aqui para o meu pacote ficar já com mais cara de padrão de codificação Java. Então, definidos o grupo ID, o nome do projeto e aqui o nosso pacote principal, vamos clicar em Finish. Vamos aguardar um pouquinho até que o nosso projeto seja construído. E aqui no nosso projeto, nós vamos aqui no nosso arquivo POM e nós vamos colocar algumas configurações nele. A primeira coisa que nós vamos fazer é apagar algumas coisas aqui que nós não vamos utilizar por enquanto. Então, vamos apagar essa primeira parte aqui de propriedades. Esse plugins aqui, nós vamos manter somente a tag plugins, porque nós vamos adicionar um plugin agora para fazer a compilação da nossa aplicação para o Java 11. Observe aqui que quando o Maven criou esse projeto para a gente, ele trouxe como padrão o Java 7. Nós vamos adicionar um plugin aqui para
que a nossa aplicação seja compilada com o Java que está instalado na minha máquina aqui no caso, que é o Java 11. Então eu vou colocar um plugin aqui para isso. E também nós vamos adicionar as dependências do JAX-WS aqui para a gente fazer a codificação da nossa aplicação. Então a primeira coisa que nós temos que fazer aqui é informar qual que é a versão do Java que nós queremos utilizar em Properties. Eu já informei aqui em propriedades a versão do Java que nós vamos utilizar. Eu estou utilizando o Java 11, que é o Java que está instalado aqui na minha máquina. Agora aqui em plugins, nós vamos informar um plugin que vai utilizar o Java 11 para compilar a nossa aplicação. Eu já defini o plugin. Este plugin aqui é o Maven Compiler Plugin. Esse plugin só tem como objetivo compilar a nossa aplicação baseado em uma versão do Java que nós estamos especificando aqui e aqui em cima. Então, quando nós construirmos o build, né, fazer o build do nosso projeto e ele for compilado, ele vai ser compilado na versão 11 do Java. E agora, depois que nós informamos esse plugin aqui, nós vamos colocar todas as dependências que o nosso projeto necessita. Por enquanto, ele está apenas com a dependência do JUnit. Então, a gente vai vir aqui na tags dependências e nós vamos colocar todas as dependências necessárias. Primeiro eu vou dar o Ctrl Shift F para acertar o código aqui do nosso arquivo POM, para ele ficar um pouco mais organizado. E aqui nós vamos adicionar as dependências que nós precisamos para implementar esse serviço baseado em SOAP. Eu já adicionei as dependências necessárias. Então aqui eu estou adicionando a dependência do Jakarta, que é a implementação mais nova do JAX-WS, né? Tudo está passando para o Jakarta agora. Aqui é a implementação de fato do JAX-WS, a implementação e a especificação. Pelo fato de nós estarmos utilizando, nós vamos transformar um objeto notícia em XML e vice-versa, nós temos que utilizar a dependência do JAX-B. E pelo fato também de nós estarmos acessando o banco de dados para fazer o nosso CRUD, que esse serviço nosso vai realizar um CRUD na tabela notícia, nós estamos colocando aqui a dependência do PostgreSQL, porque nós vamos utilizar o banco de dados Postgres. Então, depois de informar todas as partes aqui necessárias do nosso POM, vamos salvar esse arquivo. Observe aqui embaixo, né, no meu caso ele já baixou todas as dependências, mas aqui no canto inferior direito vai aparecer ele baixando as dependências para você. Então vamos só conferir o que nós fizemos até o momento aqui no nosso arquivo POM. Então nós informamos aqui a versão do Java que nós queremos utilizar, colocamos dentro da tag dependências todas as dependências que nós precisamos aqui para a nossa aplicação, inclusive a dependência do PostgreSQL, né, porque nós vamos fazer um CRUD. E aqui na tag build, dentro da tag de plugins, nós adicionamos um plugin que vai fazer a compilação da nossa aplicação na versão do Java 11. Então, depois de nós informarmos todos esses artefatos aqui no POM, nós vamos, observe que a nossa aplicação ainda está no Java 1.7. Para que a versão do Java 11 apareça que ela seja compilada com a versão do Java 11, nós temos que clicar com o botão direito do mouse sobre o projeto. Observe que está com um erro aqui ainda, porque aqui está com o Java 1.7, nós estamos dizendo que nós queremos utilizar o Java 11 aqui na nossa aplicação. Vamos clicar com o botão direito do mouse então sobre a nossa aplicação, Maven Update Project. Clique em OK, que ele vai fazer a atualização do nosso projeto agora para a versão do Java 11. Observem também que o erro que estava aqui desapareceu. Então, neste primeiro vídeo, a ideia era apenas criar a base de dados e criar o projeto Maven. E no próximo vídeo, nós vamos criar toda a estrutura de manipulação de banco de dados, a nossa camada DAO da nossa aplicação, inclusive a conexão com o banco de dados.